Você já parou para pensar como é possível manter a calma quando o mundo parece desabar? Como podemos, em meio ao caos e ao turbilhão emocional, ainda encontrar clareza e serenidade? Talvez você esteja se sentindo perdido. Talvez tenha tentado de tudo para lidar com suas emoções, mas ainda assim se vê preso, sendo guiado por elas, em vez de ter o controle. E acredite, você não está sozinho. Todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos essa luta interna. Uma luta contra um mar de emoções que nos afasta de quem realmente somos e do que realmente queremos ser. O que poucos sabem é que, há milênios, existe uma filosofia que já nos ensinava como lidar com essa batalha interna. O estoicismo, uma filosofia milenar que nasce da Grécia Antiga, propunha que o controle das emoções não vem da repressão ou do medo, mas sim do autodomínio, do entendimento profundo de como nossas reações se formam e como podemos, sim, escolher a nossa resposta diante das adversidades. Não são os eventos em si, mas nossas reações a eles que nos perturbam, disse Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos. E essa ideia, que parecia revolucionária na sua época, ainda ressoa com uma verdade poderosa. Nós somos os donos da nossa reação. Mas hoje, temos algo que os antigos não tinham: a ciência. A neurociência moderna nos ajuda a entender de forma prática e concreta como podemos treinar nosso cérebro para responder de maneira mais controlada, mais racional. O cérebro, esse órgão incrivelmente complexo, não é algo fixo, imutável. Ele pode ser treinado, ele pode ser moldado. E mais importante, ele pode ser educado para lidar com as emoções de uma forma que não nos escravize, mas que nos liberte. Eu sei que muitas vezes pode parecer que as emoções têm o poder de dominar tudo, que o medo, a ansiedade, a raiva e até a tristeza nos arrastam para um caminho de reatividade, onde perdemos o controle. Mas o que estou aqui para te dizer é que você pode tomar o controle. Você pode ser o protagonista da sua vida. E não apenas reagir às circunstâncias, mas escolher como responder a elas, com inteligência emocional, com equilíbrio e com uma clareza que vai além da simples lógica. Neste vídeo, nós vamos explorar não apenas como o estoicismo pode nos ensinar a controlar nossas emoções, mas também como a neurociência pode reforçar e explicar as práticas estoicas de uma maneira que você pode aplicar no seu dia a dia. Como os dois, tão distantes no tempo, se encontram e podem caminhar juntos para criar uma nova forma de lidar com a vida. Eu convido você a ficar comigo até o final, não só para entender os mecanismos internos que nos conduzem, mas para aprender uma técnica simples, mas poderosa, que pode transformar a sua relação com suas emoções e, mais importante, com a sua vida. Vamos lá. Quando você sente aquele peso no peito, aquela angústia que surge sem aviso, a sensação de que as emoções estão tomando conta de tudo, qual é a sua reação? Você tenta afastá-las, ignorá-las, fazer de conta que elas não estão ali, certo? Esse é o erro mais comum. Tentamos bloquear, suprimir, reprimir as emoções, como se elas fossem um inimigo a ser combatido. Mas aqui está a verdade que muitas vezes não queremos enxergar. Ao fazer isso, estamos apenas alimentando o problema, deixando ele crescer sem perceber. O maior erro que cometemos ao tentar controlar nossas emoções é, paradoxalmente, tentar ignorá-las. Tentamos sufocar os sentimentos, como se ao deixá-los de lado, poderíamos manter nossa paz interna. O problema é que isso não funciona. E, mais grave ainda, podemos criar um ciclo vicioso. Toda vez que você reprime um sentimento, seja de raiva, frustração ou medo, você não está apenas evitando o desconforto, você está preparando o terreno para uma reação mais forte no futuro. O cérebro, que já é desafiado pelas emoções, não encontra uma saída saudável, e cada tentativa de ignorar um sentimento acaba criando uma bagunça emocional ainda maior. Agora, imagine um momento em que você não tenta mais bloquear o que sente. Imagine se você se permitisse simplesmente parar e observar a emoção sem pressa de resolvê-la ou abafá-la. Nesse instante, você não precisa sair correndo de suas emoções, mas apenas se permitir senti-las.
Se você, por exemplo, está tomado pela raiva, o simples ato de reconhecer essa raiva sem apressar-se em corrigir ou fazer algo sobre isso, cria um espaço para a reflexão. Nesse espaço, você tem a chance de dar uma resposta mais ponderada, em vez de ser impulsionado a agir sem controle. A neurociência nos ensina que, ao contrário do que muitos pensam, não é a emoção em si que causa o problema, mas a maneira como reagimos a ela. As emoções, na verdade, são pistas. Elas indicam algo. Elas falam sobre o que está acontecendo em nosso interior. Quando você tenta afastá-las, você está apenas perdendo o contato com o que está acontecendo em sua mente e corpo. No entanto, quando você aprende a ouvir e a compreender o que essas emoções estão tentando te dizer, é possível encontrar um caminho mais sereno. O segredo não está em suprimir ou em reagir de maneira impulsiva. O segredo está em dar espaço para que as emoções se revelem por completo, sem pressa de escapar delas. Quando você aprende a dar esse espaço, você começa a perceber que as emoções não precisam dominar sua vida. Elas podem ser observadas, processadas e, ao final, entendidas. Isso é autorregulação. Você passa a ser o observador das suas próprias emoções e não mais um refém delas. A verdadeira força não está em esconder as emoções, mas em acolhê-las. Não se trata de ser imune ao desconforto emocional, mas de aprender a dançar com ele, a integrá-lo sem permitir que ele tome as rédeas. Isso não é uma tarefa fácil e você não vai aprender de uma vez. Mas cada vez que você se permite sentir e observar, sem agir impulsivamente, você dá um passo em direção ao controle real. E isso, por mais difícil que pareça, é a verdadeira liberdade emocional. Como as suas emoções estão saboteando sua autodisciplina sem que você perceba. Quantas vezes você se viu adiando algo importante, com a sensação de que o tempo estava escorregando pelos seus dedos? Talvez você tenha se prometido que faria algo, começar a estudar, organizar a casa, se levantar mais cedo e, no final, a procrastinação tomou conta de tudo. A voz interior que grita "amanhã eu começo" se torna mais forte que qualquer compromisso que você tenha consigo mesmo. E, mesmo sabendo que isso te prejudica, você se encontra repetindo esse ciclo. Mas o que de fato está por trás disso? O que muitos não percebem é que a procrastinação não é apenas um problema de disciplina ou falta de vontade. A procrastinação é uma reação emocional disfarçada. O que realmente está acontecendo quando você adia algo não é falta de força de vontade, mas sim a presença de emoções não resolvidas que te impedem de agir. Medo, ansiedade, a pressão do perfeccionismo. Essas emoções ficam se acumulando, criando um peso interno. E ao invés de enfrentar esse desconforto, você busca uma saída, uma fuga imediata, como o conforto de uma distração. A mente se sente ameaçada pelo que está por vir, e a única maneira de aliviar a tensão é adiar. Mas esse alívio, embora instantâneo, sempre vem acompanhado de um peso maior no futuro. A neurociência nos mostra que nossa busca por gratificação imediata é profundamente influenciada pela dopamina, um neurotransmissor associado ao prazer. Quando evitamos uma tarefa difícil, nosso cérebro busca uma recompensa mais rápida, um vídeo curto no YouTube, uma atualização nas redes sociais, qualquer coisa que traga prazer imediato. Esse impulso pela dopamina nos faz optar pela satisfação momentânea, sem perceber que estamos trocando uma recompensa a longo prazo por uma satisfação passageira. E, ao fazer isso repetidamente, estamos sabotando nossa própria autodisciplina. Mas, ao entender isso, você ganha uma chave poderosa para quebrar esse ciclo. A verdadeira sabotagem não está apenas na procrastinação, mas na maneira como você responde a ela. Quando você se vê adiando tarefas, é crucial fazer uma pausa e perguntar: o que estou sentindo agora? Que emoção estou tentando evitar? Ao observar essas emoções e entendê-las, você começa a interromper o ciclo. Quando você toma um momento para reconhecer o medo, a ansiedade ou a pressão, em vez de se jogar em mais distrações, você ganha o poder de escolher como reagir. Essa prática de observação e compreensão dos próprios sentimentos é um caminho para reprogramar a maneira como você reage ao estresse emocional.
A neuroplasticidade nos ensina que o cérebro tem a capacidade de se adaptar e formar novos caminhos. Quando você para de fugir das emoções, você começa a criar novos padrões. O ato de enfrentar as emoções ao invés de evitá-las fortalece sua capacidade de agir com mais consciência e foco. Você começa a se tornar mais resiliente, mais capaz de lidar com o desconforto, sem deixar que ele determine suas ações. E o mais interessante é que, à medida que você começa a perceber o que está por trás de cada procrastinação, você também começa a entender que cada pequeno passo, por mais desconfortável que seja, tem um poder transformador. Quando você escolhe agir, mesmo que seja só um pouco, você está cultivando a autodisciplina de forma mais saudável. A chave não é evitar as emoções, mas aprender a usá-las como ferramentas para crescer e continuar avançando. Um pequeno passo de cada vez. O segredo estoico para lidar com a adversidade e manter o foco. Em momentos de dificuldade, quando os obstáculos parecem se acumular diante de você, é fácil sentir que a adversidade está tomando conta. A pressão, as frustrações, as dúvidas, tudo isso pode criar um caos interno que nos desvia do caminho, que nos tira do foco. Quando você se vê diante de uma situação difícil, as emoções podem agir como um vendaval, arrastando sua mente e te afastando de onde você realmente quer estar. Mas, e se a adversidade fosse não apenas algo a ser superado, mas algo que você pudesse usar como uma oportunidade de crescimento? Os estoicos, com sua sabedoria atemporal, ensinavam que a vida não é feita apenas de momentos de calma e tranquilidade. Pelo contrário, são nas adversidades que a verdadeira força e o verdadeiro caráter se revelam. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, já dizia que a adversidade é como o fogo, capaz de forjar a nossa alma. E ao contrário do que muitos pensam, os estoicos não viam o sofrimento como algo a ser evitado a todo custo, mas sim como uma oportunidade para exercitar a disciplina emocional, para refinar nossa habilidade de manter o foco e a serenidade, mesmo quando o mundo ao redor parece desmoronar. Quando nos encontramos em meio ao caos, nossa tendência natural é querer controlar tudo ao nosso redor. Queremos que as situações se alinhem à nossa vontade, que as coisas sigam o curso que imaginamos. Mas a realidade é que a única coisa que podemos realmente controlar é a nossa resposta ao que nos acontece. O estoicismo nos ensina a olhar a adversidade com outros olhos. Não como algo que devemos temer, mas como um campo fértil, onde podemos cultivar nossa força interior e nossa capacidade de manter o foco no que realmente importa. A neurociência confirma essa perspectiva. Quando enfrentamos desafios, o cérebro ativa o córtex pré-frontal, a região responsável pela tomada de decisões e pelo controle executivo. Esse processo, quando desenvolvido, nos permite responder de maneira mais estratégica e menos reativa. A adversidade, em vez de nos consumir, pode ser usada para fortalecer essa área do cérebro, tornando-nos mais preparados para tomar decisões conscientes e focadas. Quando você enfrenta a dificuldade de frente, sem se deixar levar pela emoção momentânea, está treinando sua mente para agir com mais clareza, mais presença. E o mais interessante é que, ao praticar essa abordagem estoica diante da adversidade, você começa a perceber que o sofrimento não é um inimigo. Ele é, na verdade, um professor. Cada desafio que aparece em sua vida carrega consigo uma lição, uma oportunidade de aprender mais sobre você mesmo, sobre suas emoções e sobre sua capacidade de lidar com o que não pode ser controlado. Ao invés de lutar contra as dificuldades, você começa a usá-las a seu favor, permitindo que elas fortaleçam sua autodisciplina e foco. Imagine que, em um momento de estresse intenso, você tenha a capacidade de dar um passo atrás, respirar profundamente e observar o que está acontecendo dentro de você, sem julgamento, sem pressa. Essa prática estoica simples, mas poderosa, permite que você se coloque como um observador das suas próprias emoções e reações. Isso não significa se desligar da realidade, mas sim se conectar de maneira mais consciente e controlada ao que está acontecendo,
escolhendo como reagir, em vez de ser arrastado pela correnteza do emocional. Essa prática constante, em meio à adversidade, não só ajuda a manter o foco, mas também fortalece a sua habilidade de tomar decisões com base na razão e não na emoção. Ao longo do tempo, isso se torna um hábito, e cada dificuldade que você enfrenta deixa de ser apenas um obstáculo, passando a ser uma ferramenta de autodescoberta e crescimento. Você começa a perceber que a verdadeira força não está em evitar as dificuldades, mas em como você escolhe se relacionar com elas, em como decide usá-las para se fortalecer ainda mais. Aprenda de uma vez a lidar com adversidades. Quando você se depara com um desafio, algo que parece intransponível, a sensação é quase de impotência. O mundo ao redor parece acelerar e você se sente ficando para trás, sem conseguir acompanhar. A pressão começa a se acumular e a mente começa a se perder em pensamentos contraditórios. Será que vou conseguir? Deveria ter feito algo diferente. Como vou sair dessa? A adversidade nesse momento parece ser algo a ser temido, algo que de alguma forma tenta nos derrubar. Mas e se a adversidade fosse o que nos fortalece, ao invés de algo que nos destrói? Quando você enfrenta uma dificuldade, a resposta natural da mente é tentar se proteger. A tentação de evitar o desconforto é grande, seja se distraindo com algo que traz alívio momentâneo, ou fugindo de enfrentar de fato o que está em jogo. Mas, por mais tentadora que seja essa fuga, ela não leva a lugar algum. O verdadeiro poder não está em evitar o desconforto ou tentar controlar a situação ao nosso redor. O verdadeiro poder vem de como escolhemos responder à situação. É aqui que a nossa capacidade de manter o foco e a serenidade é realmente testada. Imagine que você está passando por um momento de grande pressão, talvez no trabalho, na vida pessoal, ou até mesmo em suas próprias expectativas. A sensação de que está sendo sobrecarregado é real. Mas o que acontece quando você escolhe não reagir impulsivamente? O segredo está em dar um passo atrás, em não se deixar levar pela correnteza de emoções que surge nesse momento. Isso não significa ser indiferente ao que está acontecendo. Não significa ignorar a dor ou o estresse. Significa ser capaz de ver a situação com clareza, sem permitir que o caos interno faça você perder o controle. O cérebro humano tem uma incrível capacidade de adaptação. Quando você se encontra diante de um desafio e escolhe parar, respirar e observar, você ativa a parte do cérebro responsável pelo controle executivo e pela tomada de decisões racionais. Esse simples ato de desacelerar e observar o que está acontecendo dentro de você fortalece a sua capacidade de fazer escolhas conscientes, de manter o foco naquilo que realmente importa. Em vez de se perder nas emoções, você se coloca em uma posição de controle, onde pode decidir como reagir, ao invés de ser arrastado pelas circunstâncias. A adversidade, quando enfrentada de forma consciente, passa a ser uma ferramenta de crescimento. Não porque a dor ou o sofrimento sejam desejáveis, mas porque eles têm o poder de revelar nossa verdadeira força. Cada vez que você enfrenta um desafio sem ceder à impulsividade, você está construindo a sua resiliência. Você aprende a manter a calma, a observar a situação com clareza e a agir de maneira estratégica, sem se deixar dominar pelo que sente. Não se engane, essa habilidade não nasce da noite para o dia. Exige prática. Cada momento difícil que você enfrenta é uma oportunidade de treinamento, um convite para exercitar a paciência e o controle. Mas, à medida que você vai se acostumando a essa resposta mais calma e mais centrada, a adversidade deixa de ser um inimigo. Ela passa a ser uma aliada, uma oportunidade de se conhecer melhor, de aprimorar sua capacidade de tomar decisões e de manter o foco, mesmo quando o mundo ao seu redor parece desmoronar. Por isso, da próxima vez que você se encontrar diante de uma situação difícil, não fuja do desconforto. Permita-se sentir, mas escolha não reagir de forma automática. Respire. Dê um passo atrás. Observe. E quando estiver pronto, escolha a sua resposta com calma e clareza.
Esse é o verdadeiro poder que você pode cultivar em sua vida, a capacidade de manter o foco, não importa o que aconteça ao seu redor. Exercício prático para transformar suas emoções em aliados no seu dia a dia. Imagina que você está no meio de um dia que começou com o pé esquerdo. Talvez uma reunião difícil, uma conversa mal interpretada ou simplesmente o peso do cansaço acumulado. Você começa a sentir um turbilhão interno, raiva, frustração, talvez até uma pontada de medo. E aí vem a dúvida: devo agir agora ou esperar que a tempestade passe? No entanto, a verdadeira pergunta é: como podemos lidar com essas emoções de maneira eficaz, sem deixá-las tomarem o controle da situação? Em momentos assim, a resposta não é ignorar o que você está sentindo, nem tentar sufocar a emoção com um sorriso ou uma distração qualquer. A resposta está em parar, dar um passo atrás e observar a emoção com curiosidade, como se estivesse assistindo a um filme de sua própria vida. Isso pode parecer simples, mas é poderoso. Esse é o começo de uma prática chamada pausa estoica. Quando você se encontra em um momento de grande reatividade, quando sente aquela pressão se acumulando dentro de você, o segredo está em dar uma pausa, respirar e perguntar a si mesmo: o que estou sentindo agora? O que essa emoção está tentando me ensinar? Ao fazer isso, você cria um espaço entre o impulso emocional e a sua reação. Isso é o que a neurociência chama de autocontrole. Ao interromper a resposta automática, aquela que vem sem pensar, aquela que pode ser impetuosa e impulsiva, você ativa uma área do seu cérebro chamada córtex pré-frontal. Essa região é responsável pela nossa capacidade de tomar decisões racionais, de pensar antes de agir. Quando você interrompe o fluxo imediato da emoção, cria um espaço onde pode observar a situação sem se deixar arrastar por ela. E nesse espaço, você ganha a clareza necessária para tomar uma decisão mais equilibrada. Essa pausa não precisa ser longa nem complicada. Pode ser apenas 30 segundos de respiração profunda, apenas um momento de silêncio para dar espaço à observação. Pode ser tão simples quanto fechar os olhos por um instante e sentir a emoção sem julgá-la. Você não precisa tentar mudar o que está sentindo nesse momento. Apenas observe. Deixe-se sentir, mas sem se aferrar à emoção. Pergunte-se: o que esta emoção está tentando me dizer? Como posso usá-la a meu favor? Ao dar essa pausa, você começa a perceber que não é a emoção que te controla, é você quem escolhe o que fazer com ela. A beleza dessa prática está no fato de que, com o tempo, ela se torna um reflexo natural. Cada vez que você interrompe o impulso emocional e opta por observar, você está treinando o cérebro para responder de maneira mais estratégica e consciente. A cada desafio emocional que você enfrenta, você está, na verdade, desenvolvendo sua capacidade de lidar com ele de forma mais eficaz. Não importa o quão difícil seja a situação, você começa a perceber que, mesmo diante da maior adversidade, você tem o controle. Porque você aprendeu a olhar para suas emoções não como inimigas, mas como aliadas que podem te ensinar, te orientar e até te fortalecer. Com essa prática diária, você vai perceber que, pouco a pouco, seu controle emocional se torna mais forte. Você não será mais refém das suas reações impulsivas. Você se torna mais consciente de si mesmo, mais capaz de agir com clareza, sem ser dominado pelo que sente. E o mais importante, você começa a entender que, ao aprender a lidar com suas emoções, você está, na verdade, cultivando a paz interior que tanto busca. Como um grande líder, usou o controle emocional para reverter sua vida. Imagine a cena: um homem com tudo a perder. Ele está diante de uma das situações mais extremas que alguém pode enfrentar: a perda total de liberdade, a dor física e emocional de estar preso, de ser arrancado de sua vida anterior e lançado em um mundo onde o sofrimento é constante. Esse homem era Viktor Frankl, psiquiatra, filósofo e sobrevivente do Holocausto. No campo de concentração, onde a dor era insuportável e a morte era uma companhia constante, Frankl encontrou a única coisa que ainda poderia ser controlada:
sua resposta emocional. Em seu livro Em Busca de Sentido, Frankl compartilha sua experiência sobre como, mesmo nas condições mais desumanas, ele foi capaz de encontrar propósito e significado. Ele nos ensina uma verdade essencial. Mesmo quando tudo ao redor de nós está fora de controle, temos o poder de escolher nossa atitude diante da adversidade. Ele não estava sugerindo que a dor deveria ser ignorada ou minimizada. Pelo contrário, ele falava sobre como a dor pode ser enfrentada, compreendida e transformada. Ele escolheu, em meio ao sofrimento, como reagir. E essa escolha de resposta foi a chave para sua sobrevivência, tanto física quanto emocional. A história de Frankl é um exemplo radical, mas profundamente relevante para todos nós. Muitas vezes, nos encontramos diante de dificuldades, seja uma perda, uma crise de identidade, ou simplesmente os desafios diários da vida moderna, e sentimos como se não tivéssemos controle sobre o que acontece com a gente. A sensação de ser empurrado por circunstâncias externas sem poder de escolha é esmagadora. Mas o que Frankl nos ensina é que em qualquer situação, por mais desesperadora que pareça, sempre há uma escolha. A maneira como escolhemos reagir ao que nos acontece. A neurociência moderna confirma essa ideia. O cérebro humano possui uma incrível capacidade de adaptação, de reprogramação. Quando somos confrontados com uma situação desafiadora, o cérebro ativa áreas relacionadas ao estresse e à tomada de decisões. Mas ao escolhermos conscientemente como reagir, podemos literalmente mudar o caminho que o cérebro segue. Podemos recondicionar nossa resposta emocional, transformando uma sensação de impotência em uma oportunidade de fortalecimento interno. A verdadeira força de Frankl não estava em ignorar o sofrimento ou em buscar uma saída rápida. Sua força estava em perceber que ele ainda tinha algo poderoso em suas mãos: sua atitude. Ele poderia não controlar as circunstâncias externas, mas tinha total controle sobre como se posicionar diante delas. Ele entendeu que o controle emocional, no final das contas, é a chave para a liberdade interior. Mesmo em situações extremas, a liberdade de escolher a nossa resposta é o que nos mantém humanos. É o que nos mantém firmes diante da adversidade. Hoje você não precisa enfrentar uma situação tão extrema quanto a de Frankl. Mas a mensagem é clara e aplicável a qualquer dificuldade que você esteja vivendo. Você tem o poder de escolher sua resposta, mesmo quando as circunstâncias parecem tentar te esmagar. O controle emocional não é sobre esconder ou negar o que sentimos. É sobre ser capaz de olhar para o que estamos vivendo, sentir o que estamos sentindo e então decidir com clareza como vamos reagir. Essa escolha de responder com resiliência, com paciência e com força interior é a verdadeira chave para transformar qualquer situação, por mais desafiadora que seja, em uma oportunidade de crescimento e superação. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ressoou com as palavras, com as ideias, com as práticas que discutimos. Talvez tenha se sentido inspirado, talvez tenha percebido que há algo que pode mudar em sua vida a partir deste momento. A verdade é que a jornada para o controle emocional, para uma vida mais equilibrada e centrada, não é fácil, mas ela começa com o simples ato de escolher. E você já fez essa escolha ao decidir passar esse tempo investindo em si mesmo. Agora, a questão é: o que você vai fazer com isso? O próximo passo está ao seu alcance. Se você sentiu que esse conteúdo fez a diferença para você, e se acredita que essa jornada pode continuar a ser útil na sua vida, se inscreva no canal. Aqui sempre teremos mais conversas sinceras e práticas para transformar sua vida de dentro para fora. Não deixe para depois. Inscreva-se agora e acompanhe mais conteúdos que te ajudarão a caminhar com mais clareza, foco e controle emocional. A transformação não acontece da noite para o dia, mas a mudança começa com uma decisão. E hoje, você já tomou a primeira. Vamos seguir juntos. Tchau e até a próxima.